Já pensaram que existe uma espécie de física secreta a acontecer à nossa volta a toda a hora? Pois é, da tecnologia que usamos, como Wi-Fi ou micro-ondas, aos sons que ouvimos e à luz que vemos, tudo isto é governado por um conjunto de regras fascinante. E essas regras são as da ondulatória. Vamos lá mergulhar neste mundo e perceber como o nosso dia-a-dia é, no fundo, um grande espetáculo de ondas. Ok, esta pergunta parece um bocado estranha, não parece? De um lado, temos uma tecnologia super moderna que nos dá silêncio. Do outro, uma catástrofe de engenharia. Mas a resposta que liga estas duas coisas tão diferentes é precisamente o que vamos explorar. Acreditem, um único princípio da física das ondas está por trás de tudo isto. Então, este é o nosso mapa. Vamos começar por perceber esta tal energia invisível, depois vemos as diferenças entre o som e a luz, como é que as ondas se comportam quando encontram obstáculos, e para terminar, em grande, vamos ver alguns fenómenos mesmo extraordinários. Preparados? Muito bem, vamos a isto. Para entender o resto, temos de começar pela base. O que é, afinal de contas, uma onda? E o ponto-chave é mesmo este: uma onda transporta energia, não matéria. Pensem numa onda no mar. A água sobe e desce, fica mais ou menos no mesmo sítio, mas a perturbação, essa sim, a energia, é que viaja até à praia. A onda é, no fundo, uma mensageira de energia. Essa é a sua missão. Agora que já sabemos o que é uma onda, vamos começar a arrumar a casa. Porque nem todas estas mensageiras de energia são iguais. Elas têm naturezas e comportamentos bem diferentes. A primeira grande divisão é esta. Há ondas que precisam de um caminho material para viajar e outras que não. As ondas mecânicas, como o som, precisam de alguma coisa para se propagarem. O ar, a água, um sólido. É por isso que no espaço há aquele silêncio todo. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas, como a luz do sol ou o sinal do nosso Wi-Fi, são completamente autónomas. Elas viajam pelo vazio do espaço para nos trazer luz e internet. E há outra diferença fundamental: a forma como vibram. Numa onda transversal, como a luz, a vibração é para cima e para baixo, enquanto a onda avança. Pensem em abanar uma corda. Já numa onda longitudinal, como o som, a vibração é para a frente e para trás, na mesma direção em que a onda se move. É mais como uma mola a ser comprimida e esticada. Certo. E o que acontece quando estas ondas encontram coisas pelo caminho? É que elas não viajam num mundo vazio. A forma como interagem com o que as rodeia define muitos dos fenómenos que vemos todos os dias. A reflexão é talvez o fenómeno mais intuitivo de todos. A onda bate e volta. É simples. Quando gritamos numa montanha e ouvimos a nossa voz de volta, isso é o som a ser refletido nas rochas. A nossa imagem num espelho é a luz a ser refletida. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. A refração já é um pouco mais subtil. Acontece sempre que uma onda passa de um meio para outro. Pensem na luz a passar do ar para a água. E a consequência mais importante disto, a velocidade da onda muda. E ao abrandar ou acelerar, a onda é como que forçada a dobrar, a mudar de direção. E aqui está um exemplo perfeito que toda a gente conhece. A luz que vem do fundo da piscina viaja primeiro na água e depois no ar, até chegar aos nossos olhos. Nessa mudança de meio, ela sofre refração e cria esta ilusão de ótica que nos engana a todos sobre a profundidade. É a física a pregar-nos uma pequena partida. As ondas também têm, digamos, uma vida social. Elas não se limitam a interagir com barreiras. Elas também conseguem contorná-las e até interagir umas com as outras. E é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Já se perguntaram como é que conseguem ouvir alguém a falar noutra sala, mesmo sem ver a pessoa? Ou, melhor ainda, como é que o raio do sinal do Wi-Fi chega ao quarto, mesmo com as paredes pelo meio? A resposta é a difração. É esta capacidade incrível que as ondas têm de se curvarem e espalharem à volta de obstáculos. E o que acontece quando duas ondas se cruzam? Bem, elas interferem uma com a outra. Se os picos de uma se alinharem com os picos da outra, elas somam-se e criam uma onda ainda maior. Mas, se o pico de uma encontrar o vale da outra, o que acontece? Anulam-se. É uma matemática muito simples. Ou se reforçam ou se cancelam. E isto leva-nos de volta à nossa pergunta do início. Os fones com cancelamento de ruído são basicamente mestres da interferência.
O que é que eles fazem? Eles têm um microfone que ouve o barulho lá de fora e depois criam uma onda sonora que é o espelho exato dessa, uma anti-onda. As duas ondas encontram-se no nosso ouvido e anulam-se. O resultado? Silêncio. É silêncio criado a partir do som. É pura física em ação. Para terminar, vamos ver dois fenómenos que mostram o poder mais profundo e às vezes até perigoso das ondas. A polarização é um truque que só funciona com ondas transversais, como a luz. A luz do Sol, por exemplo, vibra em todas as direções. Um polarizador, como as lentes de uns bons óculos de sol, funciona como uma espécie de filtro com ranhuras verticais. Só deixa passar a luz que vibra na vertical e bloqueia o resto, especialmente aquele brilho chato que vem refletido da estrada ou da água. E agora, a ressonância. Ressonância é o que acontece quando se acerta em cheio na frequência certa. Pensem nisto. Todos os objetos têm uma frequência natural em que gostam de vibrar. Se aplicarmos uma força externa com essa mesma frequência, a transferência de energia é brutal e a vibração do objeto começa a aumentar e a aumentar de forma exponencial. Este fenómeno explica coisas inacreditáveis. Empurrar um baloiço no ritmo certo para ele ir cada vez mais alto. Isso é ressonância. Uma cantora de ópera que acerta na frequência natural de uma taça de cristal pode fazê-la vibrar tanto que ela parte. E, de uma forma bem mais trágica, foi a ressonância entre a frequência do vento e a frequência natural da estrutura que fez a ponte de Tacoma Narrows oscilar de forma tão violenta que acabou por colapsar em 1940. A mesma física, resultados completamente diferentes. E assim fechamos o círculo. Desde uma coisa tão pequena como o cancelamento de ruído nos fones, passando pela forma como a luz nos engana numa piscina, até à força destrutiva que pode derrubar uma ponte, acabamos de ver que um pequeno conjunto de regras da ondulatória rege uma parte gigante do nosso universo. E agora, a pergunta fica no ar. Da próxima vez que usarem um micro-ondas, que sintonizarem uma rádio ou que simplesmente virem um arco-íris, lembrem-se desta física secreta que está em ação. Que outras partes do nosso mundo são, na verdade, um espetáculo de ondas a acontecer mesmo à nossa frente? A resposta, como vimos, está em todo lado.